Olá, bom dia. Muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar da proibição do fungicida carbendazim, agora é para valer. E vamos falar também do VBP, Valor Bruto da Produção 2022, que mais uma vez apresentou resultados positivos. Vamos comentar sobre a queda de produção de leite. E eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e nós vamos falar sobre o sistema produtivo da pecuária de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a proibição do fungicida carbendazim. A Anvisa aprovou por unanimidade, agora no mês de agosto de 2022, a proposta de resolução da diretoria colegiada, que proíbe em todo o país o uso do fungicida carbendazim. Isso em produtos agrotóxicos. A resolução aprovada determinou a proibição do carbendazim em produtos agrotóxicos no país, definindo que essa proibição alcança todos os produtos técnicos e formulados à base desse ingrediente ativo, que atualmente registrados ou completo de registro no Brasil. Os distribuidores de insumos agropecuários podem comercializar o produto até o dia 8 de fevereiro deste ano. O carbendazim é um fungicida sistêmico de amplo espectro e pertence à classe dos benzimidazóis. No Brasil, o carbendazim está entre os 20 agrotóxicos mais comercializados e tem o uso agrícola aprovado para a modalidade foliar nas culturas de algodão, cana-de-açúcar, cevada, citros, feijão, maçã, milho, soja e trigo, e para aplicação em sementes nas culturas de algodão, arroz, feijão, milho e soja. Atualmente existem 41 produtos formulados e 33 produtos técnicos à base de carbendazim, com registro ativo no Brasil, em um total de 25 empresas detentoras de registros de produtos formulados e também produtos técnicos. E agora eu vou falar sobre o VBP, Valor Bruto da Produção 2022, que mais uma vez apresentou resultados positivos. De acordo com os dados divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o valor bruto da produção da agropecuária no ano passado foi estimado em 1.320 bilhões de reais. O VBP é o faturamento bruto para dentro da porteira dos estabelecimentos rurais, considerando as produções agrícolas e pecuárias com a média de preços recebidos pelos produtores de todo o país. Na pecuária, projetou-se um aumento na produção de carne bovina em 2022 em cerca de 6,9% frente a 2021, alcançando 10,3 milhões de toneladas. Porém, o VBP estimado apresentou queda de 0,2%. A bovinocultura de corte representa cerca de 50% do VBP da pecuária. Para o leite, a produção projetada é de 33,2 bilhões de litros, 6% abaixo quando comparado ao resultado de 2021. Apesar do recuo previsto, o VBP do leite atingiu 86,9 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 5,5% em relação a 2021. O VBP projetado para a carne suína foi de 31 bilhões de reais, 12% abaixo quando comparado a 2021. A estimativa para o VBP da pecuária em 2022 foi de 439 bilhões de reais, 0,4% acima do ano anterior. Para a agricultura, a soja registrou queda de 10% no VBP em consequência de problemas climáticos na região sul.
que afetaram a produção da cultura. Já o milho, houve aumento estimado de 13,5% no VBP em 2022, reflexo de boa safra do ano e também de uma base comparativa mais baixa, uma vez que na safra 2021, problemas climáticos reduziram a produção do cereal. O trigo apresentou aumento em 33% no VBP com relação a 2021, em razão dos preços. Essas três culturas representam cerca de 64% do VBP da agricultura, estimado em 884,9 bilhões de reais no ano passado, 3% acima do ano de 2021. E agora vamos falar da produção de leite, da cadeia produtiva do leite. Após 4 anos de altas consecutivas na produção leiteira, o setor apresentou 2 anos de quedas significativas e estima-se que o Brasil encerre o ano com 4,4% na produção formal. E quem relata esse fato é a pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, a Kênia Siqueira. A cadeia produtiva do leite sofreu sérios impactos pelos acontecimentos globais de 2022, intensificando as dificuldades já apresentadas em 2021. Se, por um lado, a vacinação contra a Covid-19 acenava para a volta da normalidade e a retomada da economia, por outro, logo no primeiro trimestre do ano passado, o conflito entre Rússia e Ucrânia valorizou as commodities agrícolas e o petróleo. E, de acordo com as informações divulgadas pela Embrapa, grandes produtores de grãos, fertilizantes e petróleo, os países em conflito impediram que a economia global se recuperasse dos anos de pandemia e criaram as condições para aumentos recordes dos custos de produção, principalmente de leite aqui no Brasil, além do aumento da inflação e da queda da renda do brasileiro, segundo detalha a cientista da Embrapa. Especialistas do Centro de Inteligência de Leite da Embrapa fizeram um balanço do período recente e traçaram perspectivas para o setor em 2023. O ano de 2021 terminou com dificuldades para o setor, com queda no volume de produção do leite inspecionado, elevando a importação de lácteos em 21,5%. No ano seguinte, 2022, e nos 2 últimos anos, o índice do custo de produção do leite, o ICP Leite, que é divulgado pela Embrapa, registrou crescimento de 62%. A partir do segundo semestre, esse índice iniciou uma lenta retração e, em novembro, o ICP Leite apresentou queda de 1,7%, influenciado principalmente pela retração de 4,5% do custo do alimento concentrado para as vacas. E agora vamos falar da Bahia. O estado da Bahia desponta como um estado promissor na produção de grãos e fibras, principalmente algodão. O fim do ano de 2022 na Bahia, ele foi muito comemorado após a divulgação do Produto Interno Bruto, o PIB, dos municípios do estado lá da Bahia no ano de 2020. O levantamento naquela época mostrou que o grande campeão do agronegócio em todo o Brasil, São Desidério, no oeste baiano, que aponta, de acordo com os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, em parceria com o IBGE, o PIB agropecuário do município é da ordem de 3,5 bilhões de reais. A economia de São Desidério é baseada fundamentalmente no setor, mais precisamente na produção de grãos e fibra. O município tem a maior área territorial plantada da Bahia e é o maior produtor de algodão do Brasil. Em 2019 e 2020, as atividades agrícolas na Bahia registraram um crescimento de 10,5%, aumento observado em detrimento à pandemia global da Covid-19, que afetou todos os setores da economia. Entre os 3 principais atividades do setor produtivo, agronegócio, indústria e serviços, o campo foi o único a fechar o período em alta, considerado o celeiro produtivo do agro no estado.
O oeste da Bahia é onde ficam localizados os municípios que lideram o PIB agropecuário. Além de São Desidério, encabeçam a lista Formoso do Rio Preto, Correntina, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. A soja, o milho, o algodão continuam sendo os carros-chefe da produção. E agora vamos dar um giro pela China, vamos falar da China. Nem tudo são flores e progresso no gigante asiático. Existe também uma preocupação enorme com o futuro chinês, com o futuro da China. A China tem hoje 20% da população mundial, mas apenas 7% da área agricultável, de acordo com um levantamento da FAO. No ano 2000, a China era autossuficiente em alimentos. Em 2020, o índice de autossuficiência foi de 77%, com projeção de cair para 65% em 2035. Apesar de a preocupação já existir, ela foi durante a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, em 2019, agravada pela pandemia da Covid-19, e que a alimentação assumiu maior importância às lideranças chinesas. As preocupações do governo chinês com a segurança alimentar têm alguns fatores subjacentes, quais sejam: a China talvez nunca volte a ser autossuficiente em alimentos, ao contrário, vem perdendo competitividade. Crescem as dificuldades políticas e culturais de comprar terras em outros países para manter um canal exclusivo de exportação. O dinamismo de alianças políticas e comerciais constitui um cenário de difícil previsão no médio prazo. Acirram-se as mudanças climáticas globais que podem deprimir a preocupação agrícola e elevar os preços. Apesar de a soja ser originária da China, o país importa mais de 80% da soja que consome. E o arco de fornecedores é muito estreito. Em 2021, houve um aumento de 18% na importação de grãos pela China, atingindo um total de 165 milhões de toneladas. Os chineses se mostram muito preocupados com o fato de o mercado internacional de alimentos ser dominado pelo assim chamado ABCD, ou seja, pela ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. A China estuda fórmulas de influir decisivamente no mercado, criando um mecanismo que lhes deem o controle de suas importações, especialmente de carne, leite, soja e milho. E agora você vai ver que cresce a importação de salmão e vinhos do Chile aqui para o Brasil. Com expressivas exportações de salmão e vinhos para o Brasil, o Chile está renovando a sua estratégia para ampliar e diversificar as vendas de produtos do agro para consumidores do maior mercado da América Latina. A estratégia é liderada pelo ProChile, que é o braço do Ministério das Relações Exteriores do país, que está ampliando a sua estrutura de atuação no Brasil, com novos escritórios em Brasília e Belo Horizonte, fortalecendo canais digitais para incrementar o comércio e patrocinando a realização de feiras e eventos para promover um portfólio que inclui de azeites a carne suína, passando por cebola e alho. Os embarques de salmão e truta, que lideram a pauta, somaram 673 milhões de dólares entre os meses de janeiro e outubro, 12,4% mais que no mesmo período do ano passado. Essas vendas podem crescer nesse segmento. O Brasil é o terceiro principal destino dos embarques chilenos. Os Estados Unidos, que lideram o ranking, compraram 5,4 bilhões de dólares nos primeiros 10 meses do ano passado, o que representou um crescimento de quase 30%, segundo dados do ProChile. Outro grupo importante nas vendas chilenas ao mercado brasileiro são os vinhos. E depois do intervalo nós vamos falar sobre água e vamos falar sobre o sistema produtivo de pecuária de corte.
O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Você aí gosta de pamonha? Eu também adoro, mas que pergunta, né? Mas dá trabalho fazer. Tem que descascar milho, limpar milho, ralar milho, temperar, colocar no fogo. Por isso a gente foi atrás do kit pamonha. É uma novidade em uma pamonharia aqui de Goiânia, que é muito fácil e prático fazer essa delícia em casa. Participe com a gente no 985-197000. O Jornal do Meio Dia tá delicioso para você. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Então, precisou? É Safra! Neste mês de janeiro, a 99,5 preparou kits escolares personalizados para você fazer sucesso na escola. Participe da promoção Volta às Aulas e concorra a dezenas de kits com mochila da 99,5, caderno 10 matérias, estojo, conjunto de canetinhas, conjunto de lápis, apontador e borracha. É a promoção Volta às Aulas com a 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Qualquer trabalho é digno. Não, desde claro, que isso você trabalhe. E elas te ajudam na reciclagem? Quem? 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 Não, porque elas não te ajudam. Elas criticam, mas elas não sabem comer do que eu coloco dentro de casa? Criticam, elas têm vergonha. Tem vergonha. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora eu vou falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesianos, ela tem a solução. A Europoços, ela é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviço com qualidade e rapidez, faz perfurações em até 24 horas, equipamentos de última geração e tecnologia. A Europoços faz perfurações de poços de até 800 metros de profundidade e atende todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Fale com meu amigo Junismar, ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora eu vou conversar com o Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro, ele é diretor técnico da Nutroeste e nós vamos falar sobre Sistema Produtivo de Pecuária de Corte. Luiz Antônio Monteiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, Toninho. Tá tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Monteiro. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que a maioria faz assim: eu joguei 2 toneladas de calcário no meu pasto, eu joguei 3 toneladas de calcário no meu pasto. Bom, é o tema que nós vamos falar hoje.
nós vamos falar sobre a utilização do calcário, principalmente agora, nessa época de chuva. Por quê? Porque é nessa época de chuva que os moinhos estão basicamente parados e você tem produto lá à disposição. E tem um detalhe importante, a aplicação de calcário, vamos falar só o calcário, já consegue mudar toda a performance da sua propriedade e a um custo bem relativamente, vamos dizer assim, barato, em detrimento do que o calcário causa na pastagem. É mais ou menos isso, Monteiro? Exatamente isso, Toninho, sem nenhuma dúvida. Então tá bom. E tem mais um detalhe, quanto custa o aluguel de uma vaca hoje? R$60, R$50? Você hoje, com um aluguel de 10 meses de uma vaca, você aplica calcário em basicamente 1 hectare, né, Monteiro? Isso eu estou supondo alguma coisa em torno de 3 toneladas por hectare, que seria próximo do máximo que nós iríamos aplicar. É claro que a quantidade de calcário vai ser determinada por resultado de uma análise de solo. Sim. O importante é que a gente aplique o calcário suficiente para neutralizar o alumínio e levar a saturação de base do solo acima de 60%, que é uma saturação boa para pastagem. Sim. E tem mais um detalhe. A hora que esse calcário começar a fazer o efeito desejado, nós temos uma condição até de aumentar a lotação animal do pasto. Não, sem dúvida nenhuma. Um ano depois é certeza que você vai conseguir aumentar pelo menos 1 cabeça por hectare. Você dobra. E isso custa aproximadamente isso que você disse, de 10 meses a 1 ano de aluguel de pasto de um animal. Só que esse calcário não fica funcionando só 1 ano. Sim. Ele vai ficar funcionando durante vários anos. E o que é importante com relação ao calcário é que ele vai permitir que você faça aplicação de outros elementos minerais, como fósforo, potássio e nitrogênio, que são extremamente importantes para a produtividade do pasto. E principalmente agora, que nós estamos assim numa época de baixa na pecuária, onde tem muita gente aí, claro, o mercado não está legal para a arroba do boi, está muito bom para comprar bezerro, para quem tem dinheiro aí comprar bezerro, mas para vender um boi gordo hoje a coisa não está muito legal. Então eu vejo da seguinte maneira, eu vejo que temos que buscar meios, se quiser continuar com a atividade, meios inclusive de baixar o custo. E como é que se baixa o custo? Aumentando a lotação no seu pasto. Não há nenhuma dúvida. E o investimento em calcário é um dos investimentos mais baratos que nós temos. Sim. Em cima da pastagem. É igual trocar óleo de carro, né, Monteiro? E é necessário. Se você não trocar o óleo, ele vai fundir. Como a maioria das nossas pastagens já estão fundidas, bastante degradadas, né? Em função de, muitas vezes, não receberem nada em troca do que elas estão produzindo. Nós temos pasto aí que está com 15, 20, 30 anos aí, nunca vi um calcário na vida, não sabe nem o que é isso. Aí você fala, mas fica caro, porque eu tenho que alugar trator, eu tenho que comprar o calcário. Realmente, não fica barato. Mas olha, se você vai alugar um pasto, esse dinheiro que você está alugando o pasto, você simplesmente está pegando ele e rasgando. Exatamente. Quando você investe no aluguel de pasto, acabou. Ele não vai voltar para o seu bolso mais. O que você produziu naquele ano... E tem mais um detalhe, você simplesmente vai manter o animal, né? Você não vai trabalhar no animal como deveria trabalhar. Você tem dificuldade de mão de obra quando você aluga pasto, você tem um problema de logística, nem sempre esse pasto está muito próximo da sua propriedade. Então, é uma série de problemas que acarretam que você vai diminuir, vai acabar com esses problemas 1 ano após você ter feito uma calagem. Se você precisou de mais, 1 cabeça por hectare em relação ao tamanho da sua propriedade, essa calagem vai sustentar isso. Pode ter certeza absoluta disso que nós estamos falando aqui agora. Às vezes compensa mais, mesmo no preço que está hoje, você vender 3, 4, 5, 10 animais que sejam uma carreta e investir na qualidade do seu pasto. Porque num futuro muito próximo, você vai ter condição de talvez até triplicar a quantidade de animais que você tem. Mais ou menos essa conta, né, Monteiro? E, além disso,
o pecuarista está sofrendo uma pressão da agricultura, diminuindo a área de pasto, né? Se ele está diminuindo a área de pasto, ele tem que melhorar esse pasto para conseguir manter a mesma quantidade de animais e não ter que se sacrificar vendendo animais, principalmente no preço que está hoje. E eu acho um ponto, eu vou abrir um paralelo aqui, Monteiro, talvez você possa até me ajudar nisso. A pecuária, hoje, do jeito que ela está para o pecuarista, ela está dando mais prejuízo do que lucro. Só que o Brasil não parou de exportar carne. Não parou. Não parou, está crescente. E está dando um resultado positivo para o frigorífico. O que está acontecendo com o pecuarista? Será que não sabe vender? Ou é porque está sozinho no mercado? Eu vendo meu boi, eu chego lá, ofereço uma carreta de boi ou 2 carretas de boi, o Monteiro vai lá, oferece 3, 4 carretas de boi, ele tem um preço X, eu tenho um outro preço. Você já pensou se juntasse eu, o Monteiro e mais 10, 15, 20 e chegasse e falar, nós temos 10 mil boi para vender, a coisa não seria diferente? É preciso organizar a cadeia. Está muito bagunçado, não está? A nossa cadeia pecuária está muito desorganizada. Para isso é preciso liderança que realmente agregue o pessoal. Porque, olha, o frigorífico pode ter certeza de uma coisa, o frigorífico está ultra organizado, em todos os sentidos. Ele sabe da sua vida todinha, ele sabe até quando seu boi vai ser vendido. E, na verdade, o pecuarista talvez nem isso saiba. Me desculpe estar falando desse jeito, mas o cadeia produtiva desorganizada e bagunçada essa da pecuária de corte. Se nós não começarmos a trabalhar um processo de união, de junção, a maioria já foi para o ralo. Vai o restante que ainda existe. Eu acho que a raiz do problema está nas lideranças dentro da nossa área. Que não tem. São lideranças que deixam a desejar, né? Vamos dizer assim. Deixam a desejar. E se a gente continuar desse jeito, mais 2, 3 anos quebra a pecuária basicamente quase todinha, vai moer a pecuária. Pode ter certeza absoluta disso. E quando eu falo isso, eu estou falando do recriador, da cria, recria, da engorda, do cara leite. Que vende o adubo, do leite, de todo mundo. Não sei se você tem conhecimento, mas a pecuária paga PIS/COFINS sobre a produção de leite, sobre a produção de carne. Sobre se eu compro milho para fabricar uma ração, se eu compro uma ureia, se eu compro um fosfato. Ao passo que o agricultor não paga PIS/COFINS sobre isso, nem as integrações que produzem frango e produzem suínos. Então está na hora de começar a mexer. Então é a carne bovina e o leite que pagam essa conta. E são os que mais reclamam. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo. E até uma nova oportunidade. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se você tem de agir, e se você tem de estar disposto a fracassar, e se você tem medo de fracassar, não irá muito longe. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.